Com um elenco de ponta e uma comédia que me fez gargalhar por vezes, eu vou confessar isso pra vocês, eu ainda acho que A Bolha ficou devendo bastante, porque com tudo que esse filme apresentou pra gente, ele poderia ter sido muito mais. O elenco e a equipe de uma famosa franquia de filmes de ação tenta fazer o seu próximo filme no auge da pandemia em um hotel bem luxuoso, mas será que ficar confinado é bom pra saúde mental de todo mundo? E é muito louco começar falando mal de A Bolha, porque de começo esse filme realmente tava me fazendo rir, as piadas eram engraçadas, o elenco era bem conhecido e o filme tava fazendo uma sátira muito louca, muito inteligente, digamos assim, com tudo que tem de pior em Hollywood hoje em dia. E esse foi o aspecto que eu com certeza mais gostei aqui no filme, que foi a sátira em si, né? Por exemplo, quando um dos atores começa a falar que só eles e o Tom Cruise estão fazendo filme na pandemia e que eles estão fazendo isso porque eles têm que manter essa indústria bilionária do cinema viva. Eu dei muita risada nessa cena. Pra quem não sabe, nas gravações do último Missão Impossível, vazou um áudio aí na internet do Tom Cruise mandando todo mundo tomar no cu, falando que ia despedir todo mundo lá no set de gravação, porque aparentemente algumas pessoas estavam falando muito próximas às outras, né? O que ele não gostou, porque aparentemente o filme dele estava mantendo a indústria do cinema viva, o que, enfim, não pegou bem, né? Você imagina. Você consegue imaginar uma Warner da vida falindo, uma Disney? É lógico que não, né? Essas companhias não vão falir nunca, o mundo vai acabar e essas companhias ainda vão estar de pé, tá ligado? E essa piada foi claramente um jab na cara do Tom Cruise. E a gente vê mais piadas desse tipo, só que o problema é que no decorrer do filme, quanto mais eles vão contando esse tipo de piada, mais esse tipo de piada vai ficando sem graça. Isso é um negócio muito louco de eu falar pra vocês, porque, gente, eu normalmente curto muito esse tipo de humor, que é um humor mais inteligente, que tenta tocar na ferida de algumas pessoas, né? E ainda assim, não sei, essas piadas não estavam clicando, sabe? Deu uns 45 minutos, 1 hora de filme, e eu meio que já tava sem rir, sabe? E lógico que algumas piadinhas aqui e ali dão um pouquinho de gargalhada no telespectador, sobe um pouco a temperatura, mas é ali, pra depois da metade do filme, que tu começa a perceber que A Bolha é bem mais ou menos. E eu não sei você, mas comigo, quando eu perco mais da metade de um filme que eu acabo começando a achar mais ou menos, eu vou até o final e termino o filme, né? Pô, já que estamos aqui, vamos até o final. E isso é muito triste, porque com o elenco e o orçamento que esse filme tinha, eu acho que A Bolha tinha obrigação de entregar uma comédia melhor do que acabou entregando pro telespectador. E já que a gente tá falando do elenco, eu acabei curtindo muito todas as atuações, né? Eu acho que é muito difícil você ter uma atuação ruim em um filme de comédia, em um filme sátiro, né? Então, por exemplo, quando o Pedro Pascal tava fazendo aquele sotaque todo escroto lá que ele tava fazendo, eu genuinamente tava dando gargalhada com o personagem dele, né? E esse é só um dos pequenos exemplos que tem aqui no filme. O problema foram nos diálogos, né? Que não foram muito bem dados pra esses atores, mas enfim. Eles também fazem um trabalho muito bom em mostrar pra todo mundo o estresse que tava todo mundo passando durante o lockdown, né? Algumas cenas desse filme me fizeram lembrar de algumas coisas que estavam passando no lockdown há uns 2 anos atrás, o que eu não quero mais passar, e eu tenho certeza que você aí do outro lado da tela também vai se identificar com esse tipo de cena. E essa é a força de um elenco bem talentoso, que mesmo com o material bem fraco que eles têm pra trabalhar, eles ainda assim conseguem, por vezes, entregar cenas bem engraçadas e bem divertidas pro telespectador no final das contas. Mas ainda assim, o bom elenco não consegue salvar um mau roteiro, né? Isso é impossível, e eu digo isso porque nenhuma história desses personagens, nenhum arco de personagem ou arco desse filme em geral acabou me interessando, sabe? Seja a trama principal com esses produtores tentando ganhar dinheiro no meio de uma pandemia global, ou as pequenas tramas aqui e ali, né, com atores se separando e voltando de novo, filho, sobrinho, lockdown, assim, nada que o filme ofereceu pra mim na trama, né, em geral, acabou me interessando. A sátira é boa por vezes, o modo como o pessoal usa essa sátira pra dar jabs em algumas coisas que estão acontecendo em Hollywood também é engraçada, né? Eu tava gargalhando por algumas vezes, como eu disse pra vocês, mas eu sinto que o resto do filme, assim, 80%, 70% do resto do filme vai acabar não interessando ninguém, né? O que é uma pena. Porque com o elenco e o orçamento que tem, eu acho que A Bolha poderia ter feito muito mais com uma comédia que é muito fácil de se fazer, principalmente quando você tem um elenco tão talentoso assim. Eu acho que o elenco mostra bastante a força que tem. E quando o filme tá falando sobre a pandemia, né? Se vocês forem parar pra pensar, poucos filmes falaram sobre a pandemia desde que esses 2 anos passaram, né? Enfim, é potencial enorme desperdiçado aqui. A comédia é ruim, salvo por alguns pequenos momentos de lucidez. O roteiro é bem sensal e deixa todos os personagens desse filme extremamente desinteressantes, mesmo quando o elenco ainda assim tenta salvar um pouco essa comédia. E tá por tudo isso que a minha nota para A Bolha lá na Netflix é um 4. E eu sei que isso vai soar um pouco estranho quando eu falo isso aqui pra você, principalmente depois de tudo que eu falei sobre esse filme, mas eu ainda acho
que você deveria dar uma chance pra Bolha, porque esse tipo de filme é aquele filme que ou tu vai acabar gostando ou tu vai acabar não gostando, e eu, infelizmente, não gostei, mas vai que cola pra você, né? E eu quero saber de você agora, você curtiu A Bolha? Você não curtiu esse filme? Você ficou ali no mais ou menos? Me diz tudo aqui nos comentários e como sempre também não se esquece, gente, deixa aquele like, clica no joinha que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente e se inscreve aqui embaixo também, pô, você me ajuda muito quando você faz isso, muito obrigado. Meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau.